Bom, queria convidar para compor a mesa o Márcio Posto, presidente do IPEA, o batalhador aí de pontos, cabeções de planilha, e o Paulo de Martino Januzzi, que é professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas também. Estou agradecendo aos dois pelo comparecimento. Vamos? É? Muito bom dia a todos presentes. Quero manifestar a nossa alegria de estar participando desse momento de reflexão na longa jornada que o Nassif e sua equipe vem tendo em momentos em que, infelizmente, a perspectiva de olhar o Brasil no longo prazo foi praticamente relegada a um segundo plano, e de quem se mais esperaria a contribuição, certamente fracassou, porque ficou muito comprometido, ou por que não dizer prisioneiro, do curtíssimo prazo. Então, para nós que estamos à frente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que foi, inclusive, constituído junto com a mudança institucional lá em 64, para pensar o Brasil no longo prazo, que lamentavelmente teve um desvio de rota junto com outros aparelhos do Estado nos anos 90, e nós nos estimulamos muito nessa perspectiva de tratar o longo prazo, né? Não como algo utópico, mas certamente um elemento necessário de orientação para a tomada de decisões públicas e privadas. Estamos nesse esforço no âmbito do IPEA, não apenas para reforçar e valorizar o trabalho que a instituição tem, instituição que é a maior fonte de pesquisa na área da economia aplicada, mas economia sociedade, digamos assim, economia sociedade da América Latina, uma instituição com 500 servidores, que está fazendo um novo concurso, inclusive, para ampliar o seu quadro, tendo em vista a perspectiva de ter uma visão bastante ampla, desde temas como defesa nacional, sustentabilidade ambiental, Estado, democracia, enfim. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Quero também parabenizá-los por ter tomado essa decisão de participar desta reflexão. Após a exposição que o próprio Nassif nos brindou, e aqui o colega Ronaldo, me senti estimulado, na verdade, a orientar a minha participação, dividindo em 3 partes. Numa primeira, eu gostaria de introduzir o tema a respeito dos indicadores sociais e o tema do desenvolvimento, que é um pouco a nossa responsabilidade aqui, políticas para o desenvolvimento. Eu queria, na verdade, começar fazendo um alerta, e aí o título desse alerta é Indicadores Sociais e Ilusionismo. Porque acho que a gente precisa olhar com muito cuidado os indicadores. Eles são muito importantes, mas dependendo como são feitos e uso, pode ser tanto para o bem como para o mal. Então, esse é o primeiro ponto da minha abordagem. A segunda, eu gostaria, na verdade, de recuperar brevemente o padrão de intervenção público na experiência democrática recente, como foi aqui reafirmado o papel importante do SUS, né? Então, resgatando a Constituição Federal, que é realmente a primeira Constituição que nós temos, de muitas tidas, aquela que, na verdade, reorganiza a intervenção do Estado no âmbito social, né? Nunca tivemos uma Constituição tão ampla nesse sentido, né? Não é uma Constituição normatizadora, mas é uma Constituição estruturadora do ponto de vista da intervenção social. E eu queria, então, fazer uma breve recuperação do ponto de vista do que ela representou, e, a meu modo de ver, ela é um diálogo mais com o século XX do que um diálogo necessário com o século XXI. Né? Então,
não significa que ela é um atraso, mas, na verdade, ela responde a problemas que vivíamos nos anos 80, avaliando o que foi o Brasil nos primeiros 80 anos do século passado. E, na terceira parte, então, eu gostaria de refletir um pouco a respeito da necessidade de novos indicadores para contribuir na orientação do que eu, na falta de um melhor nome, denomino um novo padrão civilizatório, passível de ser construído no capitalismo do século XXI. A despeito da sua crise, etc., mas acredito que temos o espaço oportuno, necessário para a criação desse novo padrão civilizatório. Muito bem. Ontem mesmo nós divulgamos, até a respeito da sua colocação sobre a questão da desigualdade funcional da renda, eu trouxe, pode passar aí, eu só vou, pode passar. Pode mais um, aqui. Bem, aqui, eu mesmo tenho dificuldade de ver aqui, eu não imagino os senhores aí, não está muito nítido, peço desculpa. Mas, enfim, o que nós fizemos aí foi o seguinte, nós temos 3 variáveis, né? Uma primeira variável é aquela, tudo analisando a partir do ano de 1990, são informações relativas aos últimos 17 anos, de 1990 a 2007, né? Para mostrar justamente a transformação profunda que nós tivemos na distribuição que a gente chama funcional da renda. Não é muito conhecido isso, os economistas já não, nem todos utilizam essa ideia da distribuição funcional, mas ela é a base de estruturação de uma sociedade. Nós estamos olhando basicamente o PIB, Produto Interno Bruto, e dividindo do ponto da ótica da renda, aquela parte que é absorvida por aqueles que exercem o trabalho, portanto, recebem remunerações enquanto contrapartida ao exercício do trabalho, de um lado, e de outro lado nós temos a renda da propriedade, isto é, todos que têm alguma forma de propriedade e recebem, por intermédio da propriedade, uma remuneração. Esta propriedade pode ser tanto formal como informal. Uma propriedade formal, por exemplo, uma fábrica, um supermercado, um banco, mas também pode ser uma propriedade informal, como uma carrocinha de cachorro-quente, pode ser também alguém detentor de um computador que, utilizando o sistema de PJ, presta serviços, né? É diferente do trabalho assalariado nesse sentido. Essa propriedade formal ou informal, ela tem uma remuneração, uma renda, digamos, que deriva tanto de uma posse tangível ou não tangível, né? Ou seja, pode ser uma posse tangível decorrente da atividade na agricultura, no comércio, nos serviços, mas também pode ser a posse não tangível, né? Uma remuneração advinda por hipótese de títulos comercializados no mercado financeiro, nas bolsas de valores, né? Então, nós dividimos, na verdade, nós não, utilizamos dados produzidos pelo próprio IBGE e fizemos essa análise desses dados de 1990 a 2007, foi um período, no seu todo, de baixo dinamismo do Brasil. Nós crescemos menos de 3% como média anual nesse período, tivemos diferentes evoluções, mas nesse período de 17 anos foi um período, do ponto de vista da expansão econômica, pior do que aquele verificado até os anos 30 no Brasil. Um dinamismo muito reduzido, embora antes dos anos 30 não tínhamos tantos problemas como temos hoje, decorrente da expansão da população em idade ativa. Lembrando que nós temos em torno de 2 milhões de pessoas que ingressam no mercado de trabalho todo ano. Toda vez que o Brasil não consegue crescer acima de 4,5%, não consegue incorporar todos no mercado de trabalho, né? Então, crescemos um período de baixa expansão, mas o que é interessante mostrar ali é um pouco o comportamento dessa distribuição funcional da renda. O que ficou com os trabalhadores, digamos, aqueles que dependem da sua força física e mental para sobreviver, e aqueles que têm alguma propriedade do ponto de vista da apropriação da renda. Então, nós tínhamos lá, acho que eu aqui sou meio daltônico, mas eu acho que é um pouco azul, esverdeado, que é a linha de baixo, que é a renda do trabalho, e a linha
tá preto ou azul, e a linha de cima, que seria a renda da propriedade, né? Então, nós tínhamos em 1990, que já foi um ano difícil, foi um ano de recessão, inclusive, mas em 1990, 53,4% do PIB brasileiro era de responsabilidade da renda do trabalho, e 46,5% era de responsabilidade da propriedade. E aí nós temos... Pois é, muito obrigado. Então, isso aqui é a evolução da renda do trabalho, da propriedade, e essa aqui é a evolução da renda do trabalho. Tá? E aqui é a evolução do produto interno bruto no Brasil. Tá? Então, quer dizer, como até o próprio Ronaldo tinha chamado a atenção, não basta ter crescimento econômico para que a renda seja melhor distribuída. Evidentemente que, não havendo expansão da atividade econômica, a distribuição da renda torna-se ainda mais difícil. A expansão econômica é uma condição necessária, porém não suficiente. E aqui, então, nós temos o que ocorreu nesse período todo, em que o rendimento dos trabalhadores já era uma parcela relativamente pequena no PIB, porque, como nos países avançados, a renda do trabalho representa 2/3, 4/5 da renda de um país, e aqui nós representávamos um pouquinho mais da metade, e aí tivemos uma queda enorme, e 2 períodos, quer dizer, em 17 anos, só tivemos 6 em que a renda do trabalho cresceu. Né? Foi o período de 96 até 2001, e agora iniciado em 2004 até 2007, que é um período de recuperação. Mas, mesmo em 2007, ainda, nós estamos com 40,9% é a participação da renda do trabalho, é isso? Não? 49%. Isso, pois não. É um momento de recuperação, mas ainda estamos muito abaixo do que era 1990. A seguir esse caminho, possivelmente nós chegaremos somente em 2011, se não tiver o efeito da crise, etc., só em 2011 nós alcançaremos a situação que for em 1990. Então, nós estamos falando de um período recente, um período muito difícil do ponto de vista daqueles que têm um trabalho para a sua sobrevivência. Pode voltar, por favor? Bom, volta mais um, por favor. Mais um. Não. À frente, então, mais um. Aqui, né? Mais um, volta mais um. Isso. Aqui esse é um outro gráfico, muito número, mas vamos só para ver um pouco da tendência. Aqui é o seguinte, é a participação dos salários na renda nacional, a sua evolução, está equivalente ao que nós vimos anteriormente. E aqui, esse vermelho, sei lá, é a evolução da desigualdade pessoal da renda, aquilo que tem dizendo, o índice de Gini, que mede a desigualdade entre o menor e o maior salário no Brasil, na renda do trabalho. Então, nós tivemos uma redução da desigualdade de 1990 para cá, uma queda quase contínua, mas a redução da desigualdade se deu num quadro em que a renda dos trabalhadores diminuía. Quer dizer, você está medindo a desigualdade de renda pessoal num conjunto que é relativamente menor ao tamanho da renda. E volta mais um, por favor. Volta mais um, por favor. Mais um. E aqui mostra, por exemplo, como é que foi feito esse ajuste, como é que foi possível reduzir o índice de Gini de 0,6 para 0,53. Todo país que tem um índice de Gini superior a 0,4 é um país com distribuição de renda não civilizada. Certo? Acima de 0,4 não é civilizado. Nós estamos 0,52, está caindo, é positivo, etc. Mas veja, o ajuste que foi feito aqui é o seguinte, comparando a renda do trabalho distribuída por decil, os 10% mais pobres no Brasil tiveram uma renda em 2007 de 200 e poucos reais, nem estou vendo direito, não, 100 e poucos, 200 e poucos reais. Hã? Não, 110 reais, enquanto que esses mesmos 10% mais pobres recebiam em 1990 76 reais. Então, melhorou a renda média dos mais pobres, melhorou dos 20% mais pobres, 225 para 262. Agora, vamos olhar os 10% mais ricos. Veja, 10%, nós estamos falando, o índice de Gini, a renda pessoal, os dados da PNAD, é renda do trabalho. Então, quando a gente fala os 10% mais ricos do Brasil, não são os ricos, são rendas do trabalho, porque aqui a renda dos 10% mais ricos é de R$ 4.130. Eu imagino que aqui não apenas tem 10% mais ricos do Brasil, como até 1%, porque 1% mais rico, olha, é acima de R$ 11.000. Quem são esses 10% mais ricos? São os trabalhadores da universidade, são os trabalhadores
metalúrgico do ABC, são salários. Né? Acima de 11 mil são gerentes de bancos. Então, nós estamos olhando a renda do trabalho. E o que ocorreu na renda do trabalho? Né? Os 10% mais ricos, chamados 10% mais ricos, houve uma redução da sua remuneração. Então, a boa distribuição da renda ocorre, não tem ilusionismo, ela ocorre quando você tem uma redução do índice de Gini acompanhado da ampliação da renda do trabalho. E nos últimos 17 anos, nós tivemos isso só em 6 anos. O outro ilusionismo que a gente muitas vezes tem é utilizar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador importante das Nações Unidas, adotado em quase todos os países. Mas o IDH melhora para cada país, mesmo que cada país não faça quase nada. Porque se a gente for olhar o que é esse IDH, é um índice de educação. Por exemplo, no Brasil, os governadores, os prefeitos, os presidentes estão obrigados a ter que gastar com a educação, porque o orçamento os obriga. Né? É o índice de educação, o índice de longevidade, expectativa média de vida. A expectativa média de vida, salvo alguns poucos países, está crescendo em todos os países. Né? E o indicador de renda per capita. Bom, os países, de alguma forma, crescem, dividido a sua população, o seu produto, algum aumento há. Então, mesmo que o país não ande de forma sustentada e necessária, o IDH melhora. Né? Então, são 2 exemplos que, apenas para ressaltar, e não quero gastar mais tempo com isso, nem preciso mais das transparências, mas tem que ter muito cuidado com que indicador nós vamos usar. Né? O Brasil, especialmente nos anos 90, criou uma sofisticação de índices. Hoje tem índice para quase tudo. Dá para saber quem são os pobres, onde moram, com quem é casado, se tem ou não tem amante. Dá para saber tudo, tá certo? Dos pobres. Dos ricos, nada. Não se sabe nada no Brasil. E enfrentar a pobreza no Brasil, reduzir a desigualdade, significam políticas para ricos e não só para pobres. Tá certo? Então, o que significa dizer que nós não precisamos ter bons indicadores, etc., mas a gente não pode ter uma produção de indicadores contemplativos da realidade. Indicadores que ajudam ao diagnóstico, mas na maior parte das vezes não estão envolvidos, não é, com a aplicação de políticas. O segundo ponto que eu quero falar diz respeito justamente ao padrão de intervenção de políticas públicas na experiência recente. De 85 para cá, nós completamos esse ano 23 anos de democracia continuada. Esse é o período mais longo da história. Nós não somos um país de cultura democrática, né? Mais de 500 anos de história que temos, não temos 50 anos de democracia. Entendido democracia não somente pelo voto secreto, né? Universal. Se formos ainda mais rígido, universal, é basicamente da Constituição de 88 para cá, que incorpora os analfabetos. Né? Até 1932, por exemplo, nem voto secreto tínhamos. Só homem com propriedade votava. Homem sem propriedade não votava, mulher com ou sem propriedade não votava. Então, essa experiência importante da democracia brasileira pós-20, não é, fez com que, na verdade, nós olhássemos o Brasil do passado e tentássemos construir um conjunto importante do ponto de vista de um padrão de bem-estar social. E temos praticamente quase todas as políticas que os países envolvidos têm do ponto de vista do seu instrumental. Não é? Mas a nosso modo de ver, são fundamentais essas políticas, mas elas reforçam justamente a setorialidade. A forma com que o Estado se organiza no século XX é o Estado de caixinhas. O Ronaldo já chamou atenção a isso. O Estado tem um problema da fome, cria um Ministério para a Fome. Tem um problema do analfabetismo, cria um Ministério da Educação. Tem problema de pessoas sem trabalho, cria um Ministério do Trabalho. Você vai criando caixinhas. E essas caixinhas foram muito importantes para a natureza dos problemas sociais do século XX. Né? Foi mencionado, e não há dúvida, o SUS é um dos melhores sistemas de atendimento à saúde, estamos longe do ideal, mas é um dos melhores sistemas de atendimento à saúde da América. Né? Mas ele reforçou o Sistema Único da Saúde. Né? Nós criamos recentemente o Sistema Único da Assistência Social. Ou seja, nós estamos reforçando as caixinhas. Isso é fundamental, digamos assim, quando nós estamos tratando do Estado do século XX. O Estado do século XXI exige não mais a caixinha, exige uma caixa grande. Então, essa é uma questão que nós precisamos considerar. E outro ponto que eu queria falar, quer dizer, a desconexão do econômico com o social. Veja, esses últimos, de 85 para cá, quer dizer, com o reforço democrático, há uma distinção muito clara entre a questão econômica e social. Né?
Na área econômica, independente dos governos, tem um coordenador da área econômica. Se sabe quem fala pela economia daquele governo federal, estadual e municipal. Geralmente é o secretário de Finanças da Fazenda. Tem alguém que fala sobre a parte econômica. A parte econômica tem, além de coordenação, tem metas, tem indicadores. A área econômica tem comentaristas econômicos nos jornais, nas rádios, nas televisões, que falam diuturnamente sobre o comportamento do indicador, se o governo está cumprindo, não está cumprindo tal meta, se está indo bem, se está indo mal. Como é que é na área social? Na área social, em geral, não tem coordenação. Na área social, em geral, não tem indicadores que balizam o debate. Se trouxer diferentes ministros, secretários de diferentes governos sobre as suas áreas, vão nos inundar com números aqui, que o meu governo investiu milhões. Bom, desde 85, todos os governos são pelo social. Se gastam muito social. Mas vem cá, isso mudou ou não mudou a realidade? Nós temos indicadores que permitem avaliar o todo. Então, a área social, em geral, salvo exceções, não tem coordenação, não tem metas que possam avaliar o todo. Tá certo? E a área social, quando sai na imprensa, porque não tem analistas sociais, comentaristas sociais, né? Quando sai o tema social, sai sempre como barbárie. Morreram tantos porque porque o programa social não chegou lá, ou faltou a merenda, ou foi deturpada a merenda. Não tem, nós não construímos uma visão positiva da intervenção social. Não que não tem que ser só positiva, mas na área econômica tem gente que olha o lado de um lado e de outro. Na área social, quando aparece como tragédia. Né? Então, qual é o problema? Quer dizer, que nós vendo a Constituição de 88? Porque a Constituição de 88 era um debate dos anos 20 em que eram necessários reafirmar as 3 reformas clássicas do capitalismo do século XX que todos os países avançados fizeram e nós relutamos em não fazer. As 3 reformas clássicas eram a reforma social, que, a meu modo de ver, a Constituição de 88 é um projeto nesse sentido. Mas nós não fizemos, digamos, a reforma tributária. Todos os países envolvidos fizeram a reforma tributária. Isto é, os ricos pagam impostos nos países desenvolvidos. Não é o caso do Brasil. Os ricos no Brasil não pagam impostos. Ou porque não tem tributação sobre eles, ou porque tem planejadores para não pagar. Tá? E não fizemos a reforma fundiária. Embora, desde o final dos anos 50... hajam projetos, instituições voltadas para a reforma agrária, a estrutura fundiária que temos hoje está mais concentrada do que aquela de 1950. E para terminar, que já nem passou mais a plaquinha, já passou o tempo esgotado. Então, aqui muito rapidamente no meu tempo esgotado, porque assim, são as exigências em termos de indicadores para pensar um novo padrão civilizatório, compreendendo a natureza desse novo capitalismo que estamos vivendo hoje. Hoje não é a crise, o novo capitalismo que eu estou querendo dizer é a expansão da produtividade física e produtividade material, considerando que nós estamos constituindo um capitalismo, não é, cada vez mais pós-industrial. Quer dizer, hoje no Brasil, de cada 10 pós-trabalhos abertos, 7 são na área de serviços. Certo? Serviços produzem algo imaterial. Qual é a matéria do serviço? Diferentemente da sociedade, da agricultura, da indústria, da construção civil, que tem uma materialidade, que dá para medir a produtividade. Quantos automóveis por trabalhador, quantas casas foram feitas por trabalhador, dá para medir a produtividade física. E a produtividade material? Porque na atividade de serviços, na atividade pós-industrial, o trabalho não é mais exercido só no local de trabalho, ele está sendo exercido em qualquer lugar. Portanto, está se gerando riqueza, não apenas no local de trabalho. Vamos pensar assim, como é que se media a produtividade, como é que se regulava o trabalho na indústria? Toda a regulação e controle do trabalho se dá a partir do ingresso no local, na fábrica. Depois que ele saía, enfim, o período, a produção estava lá dada. Bom, hoje com os novos meios de comunicação, com a internet, com o celular, você realiza o trabalho em qualquer lugar. Imagino que muitos aqui estejam, daqui a um pouco liga o computador, pela internet responde uma série de demandas, dão uma série de decisões por telefone e assim por diante. Ou seja, nós estamos trabalhando um tempo muito maior do que aquele que anteriormente se trabalhava somente no local de trabalho. Nós estamos plugados no trabalho 24 horas por dia. Nós estamos sonhando com o trabalho. Enfim, nós estamos gerando uma outra riqueza.
E essa nova riqueza, com essa intensificação do trabalho, permite cada vez menos pessoas estarem incorporadas pelo trabalho. Então, o que eu quero dizer de forma muito irresponsável, mas depois se tiver mais tempo a gente até pode tratar, que é o seguinte: o novo padrão civilizatório, que se diferencia do padrão do século XX, que era ingressar no mercado de trabalho depois dos 15 anos, né, na sociedade agrária, no campo, se começava a trabalhar aos 5, 6 anos de idade. Não tinha educação organizada, em tudo, as famílias, as pessoas moravam em comunidade, ou seja, ingressar no mercado de trabalho, passou a ingressar no mercado de trabalho a partir dos 15 anos, de 15 anos, durante 35 anos de trabalho, né, ele tinha uma vida ativa intensa, depois de 35, para o homem, entrava numa nova fase de inatividade, tudo isso financiado pelo fundo público. A educação das crianças, o atendimento aos riscos do trabalho durante a vida ativa, como o risco do desemprego, o risco do acidente do trabalho e assim por diante, assegurado pelo fundo público, e depois a inatividade e a aposentadoria financiada pelo fundo público. O que eu quero dizer hoje, com as grandes velocidades que nós temos hoje, nós podemos ter um outro padrão civilizatório. O que é esse padrão civilizatório? Em primeiro lugar, porque, de maneira geral, no século XXI, as pessoas vão viver, em média, 100 a 110 anos de idade. Se tivéssemos feito esse evento há 100 anos atrás, em 1908, eu, por exemplo, nem teria condições de estar aqui, porque em 1908, no Brasil, a expectativa média de vida era 35 anos de idade. 100 anos depois, ela dobrou, praticamente. E daqui a 3 a 4 décadas, possivelmente estaremos vivendo 110 anos de idade. O que é viver 110 anos de idade? Precisa de uma estrutura de políticas sociais muito diferente do que temos hoje. Segundo lugar, essa sociedade do conhecimento, da informação, sociedade pós-industrial, ela exige não escola para as crianças, adolescentes, no máximo alguns jovens. Ela exige escola para a vida toda. Vai ser necessário estudar a vida toda. Nós já sabemos isso. Ou seja, como constituir uma sociedade em que as pessoas estudam a vida toda? Terceiro, né, essa sociedade pós-industrial não exigirá o trabalho de forma tão intensa como realizamos hoje. Permite um trabalho menos intenso e permite fundamentalmente que as pessoas, ao invés de ingressar no mercado de trabalho aos 15, 16 anos de idade, passem a ingressar no mercado de trabalho depois dos 25 anos de idade. Os filhos dos ricos no Brasil dificilmente ingressam no mercado de trabalho antes dos 25 anos de idade. Somente os filhos dos pobres estão condenados a ingressar tão cedo no mercado de trabalho. E ao ingressar tão cedo, não conseguem elevar a escolaridade. Os jovens brasileiros que tentam estudar, nós temos 35 milhões de jovens, 17 milhões estudam, 17 milhões não estudam, dos 17 milhões que estudam, 56% estão fora de série. Não que eles sejam fora de séries espetaculares, mas são jovens com 18, 19 anos na quarta série do ensino básico. O que eu estou querendo chamar a atenção? Esses jovens que não são estudantes que trabalham, são trabalhadores que estudam, porque o trabalho é uma condição quase que necessária para poder estudar, frente aos custos do estudo, ainda que sejam gratuitos. Esse jovem está submetido a uma jornada de 16 horas por dia de atividades, equivalente a um trabalhador do século XIX, porque ele gasta 8 horas, no mínimo, no trabalho, gasta mais 4 horas nas grandes cidades de deslocamento, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e ainda mais 4 horas na escola. É um regime muito difícil de combinar aprendizagem com trabalho. Então, nós temos que imaginar outras circunstâncias. Isso exige indicadores mais avalizados do que isso. Indicadores que permitam diagnósticos melhor e mais sofisticados e, sobretudo, uma mudança fundamental na política. Porque quem vai sustentar isso? A meu modo de ver, significa um fundo público que equivale a 60%, 70% do PIB. 60%, 70% do PIB. Parece estranho, porque toda a nossa corrente é a redução do fundo público no Brasil. Mas veja, na sociedade agrária, quando as pessoas viviam 35 anos de idade, que começavam a trabalhar aos 5, 6 anos de idade, trabalhavam 16 horas por dia, de segunda a segunda, ou seja, na sociedade agrária, viver era fundamentalmente trabalhar. 70% do tempo de vida é comprometido com o trabalho. Para poder passar para a sociedade industrial, que nós todos somos herdeiros, sociedade do século XX, que era a sociedade em que as pessoas ingressaram no mercado de trabalho aos 15 anos de idade, depois de ter passado pela escola. Trabalhavam de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, não trabalhavam no final de semana, tinham férias, feriados, etc. E trabalhavam durante 35 anos, depois tinham mais 10, 15 anos de inatividade, com educação, saúde, etc. Para financiar essa sociedade, exigiu que a
o fundo público, que era 5, 6% do PIB na sociedade agrária, subisse para 35, 40% do PIB. Essa outra sociedade é possível, mas exigirá um novo fundo público. Se do contrário, será possível para aqueles que já têm uma renda, não é, muito privilegiada. Então, a meu modo de ver, esse é o nosso desafio. Um desafio não apenas de termos indicadores que não nos levem ao ilusionismo, mas que permitam ter um diagnóstico preciso do que está ocorrendo com o nosso povo, o nosso país, e mais do que isso, implique uma mudança de gestão que leve a uma transformação das políticas públicas. Muito obrigado.